Clara aqui. E a cartela dela se chama carismática, ela é uma pessoa comunicativa, uma pessoa alegre, né? Então a gente vê que tem essa profundidade, não é tão escura. Tem algumas cores aí puxando para um calor, tem algumas cores dentro dos azuis ou do vermelho, que já não é uma cor assim tão fria, que tem um pouco de uma mistura. E tem nessa mistura dessas cores vai acabar dando esse calor necessário para essas cores, que é o que diferencia, né? Como eu já falei aqui, uma Nature Color. Então, essa é a cartela da Clara, chamada carismática. A gente vai vir aqui, então, sabendo das cores dela, uma outra informação importante é o contraste dela, né? Como é que ela vai combinar essas cores aí. Então, a gente observou aqui os pigmentos, né, que a gente conseguiu obter aqui da Clara, e a gente viu aí que ela tem, né, já sem fazer a análise aqui, levando em conta o processo que se faz, mas já dá para perceber que ela vai ter aí um contraste. Ela tem bastante cor, como eu já falei, e ela vai ter um contraste. Então, vamos ver qual é esse contraste de valor aí da Clara. A gente percebe, então, que a princípio, né, dá a impressão, assim, que com o cabelo, que o contraste aí seria um contraste alto. Mas é super importante a gente estar levando em conta, fazer, né, essa observação também de comparação, que a parte física a gente sempre faz por comparação. Você pode até ter experiência e tudo, mas sempre é bom confirmar, mesmo que você tenha toda a experiência e tudo para isso que você tenha as ferramentas, né? Então, aqui a gente tem a escala de valor, indo do escuro até o mais claro, né? Que é bem conhecida já, tanto aqui no My Nature Color, que todos os processos a gente sempre faz o contraste de valor. E a gente vai observar, então, que ela tem um cabelo bem escuro, né? Vai do escuro, tem alguns tons que vai ficar um tom indo escuro ao médio, né? Não chega a ser médio, mas entre esses dois, três escuros aqui no máximo, até porque vale lembrar que o nosso cabelo, ele não é homogêneo, ele sempre vai ter essas variações, né? A variação de pigmentação, a variação que a gente enxerga também, devido à luz que está incidindo, o que está refletindo, enfim. Então, o cabelo nunca vai ser totalmente homogêneo, por isso que quando se pinta o cabelo, se você for um bom profissional, hoje já se faz muito, existem várias técnicas, né? Mesmo que você faça a coloração de todo o cabelo, mude a cor, mas dá essa variação, saindo da raiz ficando mais escuro, indo até as pontas. Então, tem essas variações, essas nuances. Um bom cabeleireiro ele vai saber fazer isso, um bom profissional, né? Ele vai saber fazer essas variações e vai deixar o cabelo bem mais natural, apesar de estar aí sofrendo processos de alterações, né, de pinturas, né, que se faz aí no salão. Mas enfim, a gente consegue ver aí que o cabelo dela tem essa profundidade. Os olhos acabam ficando um pouco mais claro, mas ainda indo para um tom médio, não chega a ser o médio, mas já tem aí não chega a ser tão escuro quanto o cabelo, né? Aquele azul acinzentado, né? Que é normal. A Clara tinha um cabelo, uns olhos, na verdade, um azul bem mais brilhante, bem mais saturado. E com os anos, né, acabou sofrendo essas alterações de pigmentações que eu já falei em outros vídeos. Então, a gente vê o olho dela nesse valor aí, de uma escala indo para mais para o claro, e a pele dela indo para esse tom bem mais claro. Então, a gente consegue ver aí que a Clara ela tem um contraste de valor médio, né? Pode-se dizer, dependendo do olho, se tivesse um pouco mais claro, às vezes dependendo da iluminação e tudo, mesmo que você esteja no presencial olhando, dependendo da luz, ah, dependendo da incidência solar, da inclinação, né, da luz que está chegando, o observador ele vai ver essas nuances, um azul mais escuro, um azul mais claro. Os olhos que têm cor, eles têm muitas essas variações, né, que às vezes mesmo para um observador no presencial, dependendo do ângulo que ele estiver vendo, mesmo com a iluminação natural, você vai ver tons diferentes. Então, aí também é importante fazer, mas não é algo que vai dar muita diferença na hora de fazer a análise do contraste de valor. A gente consegue ver aí
que ela tem, então, um contraste de valor médio, quase indo para alto, mas é mais um valor médio mesmo, é o contraste de valor dela. Então, sabendo do contraste de valor, a gente vai ver aqui, vai pegar algumas cores, vamos ver como se comporta, como é que reage, né? Vamos confirmar essa informação que a gente sempre faz, vendo, colocando algumas cores que têm essas informações, né? A gente vê que realmente como é que é o contraste de valor, como é que vai reagir aí na clara. Então, aqui tem uma roupa que ela está usando aqui, que tem um contraste de valor baixo, ele é claro também, não tem nenhuma variação, então tem várias informações aqui que acabam desfavorecendo a clara. Ela fica totalmente apagada, a única coisa que aparece é o cabelo, mas ela fica sem vida, envelhece mais também. Então, além da cor ser clara, da cor ter uma certa opacidade também, e a padronagem que ela está usando, não tem nenhuma variação, nada disso vai acabar favorecendo, harmonizando com a clara. Ela precisa realmente, ó, um pouco mais, aqui tem um pouco mais de contraste, indo para o contraste médio, que é o contraste que ela tem, né? Algumas cores um pouquinho mais claras, outras mais escuras, tá fazendo aí um certo contraste. É um azul que acaba também fazendo essa harmonização, que tem o azul nos olhos dela. Então, essa informação dela, apesar de não ver aqui, mas aí você tem um pouco de um amareladinho, então você tem um pouco dessa informação, ela consegue usar, né? Como eu falei, a clara é colorida, ela consegue usar mais de uma cor ao mesmo tempo, e a gente vai ver depois aqui no fazendo as comparações, né, de tecidos e tudo, como ela realmente fica super bem para ela. Então, aqui já é um contraste de valor médio, pode ver que dependendo do tom que tiver, né, vai fazendo esse, além do contraste, né, ainda não é bem o ideal para ela, mas está bem melhor do que aquele anterior, né. Tem alguma variação aqui, um verde, né, outro puxando para um pouco mais amarelado, né, então contraste médio. Aí acaba também que ela pode usar. Então, aqui é uma cor quente, no caso, e é uma cor tá, deixa ela muito sem graça, é quente, mas tem essas informações aqui que não favorece ela, o contraste é baixo, as cores têm uma claridade, é muito opaco, então realmente aqui deixa ela muito amarela, assim, ela perde a cor que ela tem, fica realmente as marcas de expressões, embaixo dos olhos fica bem marcado também, né? Então não favorece para ela. Ela precisa mesmo aqui tendo mas ver como colocando um pouco de profundidade e esse amarelo ocre aqui que acaba fazendo esse contraste médio, não tá com uma super intensidade. Então acaba aí harmonizando com a clara, ela consegue usar. Apesar de só ter uma cor aqui, mas esse contraste já dá uma diferença, né? No que ela estiver usando já vai harmonizar bem mais, porque ela tem um contraste aí médio. Aqui é uma outra cor, né? Na verdade, são duas cores aqui que ela vai conseguir também estar usando para um rosado. Esse tom aí seria quase um tom mais frio, misturando com esse um pouco mais quente, que está dentro da cartela dela, algumas cores. Tem um contraste aí de baixo, quase para médio, mas acaba aí harmonizando com ela consegue usar, né, duas cores ao mesmo tempo. Aqui, apesar de ser quente, é tudo uma coisa só, o contraste é baixo, também tem opacidade, tem várias informações, dimensões da cor, que é tudo que ela não pode usar e fica realmente, ela fica muito pálida, fica sem cor nenhuma, desfavorece muito a clara. Então, aqui trazendo um pouco mais de vida, trazendo a profundidade, pode ver que, de novo, são cores quentes, mas que já tem uma profundidade aqui. Tem um contraste médio e ela consegue usar, né? Fica bem para claro, os olhos dela ficam até com um azul aí, né? Com vida e tudo, acaba favorecendo bastante para clara. Aqui eu fazendo essa com o marrom, né? E aí tem um amarelo, vai puxando para um alaranjado, então você tem um contraste médio, também ela fica harmônico com a clara, ela consegue, né? Então ela é uma pessoa que ela consegue usar, ela não precisa necessariamente ficar usando direto, né?
ou roupas que tenham várias padronagens e diferentes motivos, cores. E se a pessoa gosta, e é uma característica da Clara, a Clara gosta de usar, né? Ela gosta de, às vezes, variar também, não ficar só no monocromático. E ela pode fazer, usar cores até complementares para ela ficar super bem. Aqui, apesar de ter, é claro, tem um marrom, mas é muito pouco, mas tem aí um contraste aí do claro, esse azul, então acaba iluminando muito e também não vai favorecer ela, né? Os olhos ficam bem cinza, o rosto fica bem pálido, a área do rosto também, o contorno do rosto perde, né? Principalmente na parte do queixo que ilumina bastante. Então não favorece. Ela realmente precisa dessa profundidade, é um pouco mais frio, mas pela profundidade, como ela tem uma mescla aí de algumas, a cartela dela, de ter algumas cores com algumas bases frias, mas que tem um calor também, uma mistura, né? Então ela consegue aí usar algumas cores frias também, e principalmente nos azuis, né? E ter esse contraste, aí quando tem um contraste médio também favorece para ela. Então, são coisas que ela pode estar usando. E o azul marinho, dependendo dos tons do azul, ou aqui puxando para um violeta, mas é um azul mais marinho, ele pode, ele dá para muitas pessoas, né? Então, ele é quase que um coringa, hein? Alguns entram até nas cores neutras. Aqui, outra vez, tem o calor, tem esse bege, esse clarinho, esse amarelinho muito claro, esse marrom também, fazendo esse contraste. Tem muita luminosidade, né? Aqui deixa ela totalmente pálida, totalmente sem graça, totalmente sem harmonia, né? Ela realmente precisaria balancear aí com maquiagem, o que não há necessidade se a pessoa usar as cores certas próximo ao rosto, né? Aqui já traz mais vida para ela, já tem cor, tem, né, tem esse laranja com esse terracota aqui, que acaba fazendo contraste médio. Tem um pouquinho de uma outra cor verde ali aparecendo, mas não é uma cor super saturada. Então ela consegue usar, fica bem para clara, né? E define até o contorno do rosto, fica bem para ela usar mais de uma cor ao mesmo tempo. Aqui também tem uma profundidade, é um marrom que ela pode estar usando, tem um pouco do amarelo, então não precisa usar em exagero, né? Duas cores ao mesmo tempo, ela pode dosar, até porque a, a saturação dela não é muito, ela não tem um alto contraste, ela tem um contraste médio, mas quando as pessoas têm contraste médio, as pessoas conseguem combinar muito fácil, né? Quando se tem um contraste médio, ela vai poder subir a escala, né? Botar uma cor média, botar uma mais escura, uma cor média, botar uma mais clara. Ela consegue fazer esse jogo, né? Muito mais fácil que uma pessoa que tem um alto contraste, uma pessoa que tem um contraste baixo, que aí precisa tomar mais cuidado na hora de fazer as combinações. Quem tem contraste médio consegue fazer as combinações bem mais fácil. Aqui tem um contraste, mas o que acontece? É muito claro. Cor muito clara para ela vai iluminar muito, né? E apesar de ter o vermelho aqui, então acaba fazendo, e tanto é que a gente nem olha muito pro rosto dela, o branco chama muita atenção, a gente olha mais para a roupa dela aqui, apesar de ter o vermelho branco, né, que reflete muito e acaba trazendo muita luminosidade pro rosto dela, acaba que não favorecendo. A gente já vê a diferença quando ela bota uma profundidade, mesmo vermelho, mas aí já tem uma profundidade. Já por causa ela tem essa característica também um pouco da profundidade, não é nem tão claro, então escuro, mas essa profundidade com esse vermelho ela consegue usar e ficou bem para clara, né? Ela conseguiu fazer, consegue que fique uma harmonia melhor do que aquele muito claro. Ela tá repetindo aí, principalmente a profundidade que ela tem no cabelo, né? Apesar da pele dela ser clara, mas ela consegue. Então fica bem para ela fazer essa harmonia aí de usar o contraste, né? E o vermelho não está em grande proporção, não é? Apesar de ser uma cor que acaba salientando muito mais, porque está em contraste com o preto, mas é em pequena proporção. Então, mesmo que a pessoa entenda do seu contraste, ela saiba fazer a proporção também do que ela está usando, né? Daquela cor, na hora que ela faz as combinações.
uma quantidade maior de cores que tem muita saturação, mas ela não é uma pessoa que tem saturação, então apareceria mais a roupa. Mas aqui a proporção do vermelho é pequena, então só um pouco do vermelho, só com alguns pontos aí focais já trouxe esse contraste necessário que favoreceu para ela. Ela não ficou só com esse escuro, né? Já trouxe um pouco mais de vida, até porque ela é uma pessoa que a cor para ela, ela precisa usar cor, né? Fica muito bem para ela. Bem, agora, então, com essas informações, a cartela aqui da Clara, né? Que a gente viu, tem aí os neutros, né? Algumas cores aí puxando essas cores que tem um tom quente, esse escuro que é meio puxando aí para não chega a ser bem um preto, né? Mas é o escuro que está na cartela dela. Tem esses acinzentados. Ela vai ter também a família aí dos vermelhos, com alguns rosados, salmão, né? Uma cor mais... A gente vê aí que tem bastante característica aí de algumas informações, quente, frio, não chega a ser tão definido que é só quente, é só frio, né? Ela vai ter também do laranja, do amarelo, que fica bem para ela, né? A Clara já consegue ver que fica bem. Ela praticamente vai ter todo o ciclo cromático quando a gente pensa no arco-íris, né? As famílias aí. Então, ela vai ter a família do vermelho, alguma coisa do amarelo, do laranja. Vai ter os verdes aqui, né? Os verdes ficam super bem para ela quando ela tem essa profundidade, ela passa uma determinada mensagem. Algumas cores claras que ela pode estar usando na hora de usar o contraste, usando em uma proporção os escuros e os mais claros uma proporção menor, que é seguindo a característica física dela. Então, ela tem a família do vermelho, do laranja, do amarelo, do verde, família dos azuis aqui, algumas cores, sempre com essa profundidade também. Não é uma profundidade tão escura, não é um claro tão claro, então ela fica ali com características médias, né? E tem o violeta também, acaba tendo aí. Então, são as cores da cartela da Clara.